nós estamos. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de maio de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2310, tem 6 páginas, 51 logias e 9 máximas. O tema é continuidade interassistencial. Agora, quem redigiu o verbete dentro da especialidade da interassistenciologia é a nossa chefa, Eliana, que está aí firme dentro do processo, muito bem acompanhada, e de sobrepeso também da Malo e do chefe ali. A situação está um quarteto atacante violento. Definição. A continuidade interassistencial é a condição de estabilidade, constância, manutenção e eficácia da consim interassistente na prestação de serviços interdimensionais ao longo do ciclo multiexistencial pessoal, repercutindo em otimizações pró-evolutivas advindas da abrangência das reflexões e dos resultados obtidos. A manutenção ativa do trabalho tarístico, a prontidão para assistir, a intencionalidade sadia, a experiência lúcida conservada na mente, a retenção das vivências experimentadas e registradas na holomemória, a perenidade interassistencial, a vontade evolutiva, a persistência no ato de ajudar os outros, a manutenção da tarefa evolutiva, e por aí vai. A agenda extrafísica, o comprometimento com os amparadores, a lealdade à paraprocedência, a homeostase holossomática interassistencial, o clima interconsciencial permanente de acolhimento, o movimento natural das realidades e para as realidades, a entrada no fluxo do cosmos, a lisura teática no relacionamento interdimensional com amparo de função, a autolucidez da posição pessoal de mini-peça do maxi-mecanismo multiassistencial. E depois, a mega-euforização. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico da caracterologia com 14 posturas básicas indispensáveis da consim interassistente continuista. E tem o outro tópico da terapeuticologia, com 14 procedimentos estratégicos a serem utilizados na superação de crises evolutivas, capaz de auxiliar na manutenção da continuidade interassistencial. Na remissiologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Ciclo evolutivo pessoal, ciclo multiexistencial pessoal, continuismo consciencial, intencionalidade continuada e vida programada. Agora, a frase enfática. A continuidade interassistencial requer vontade firme, autoconsciente e a valorização das conquistas pessoais, motivando a consciência para a manutenção de tarefas e desafios. Você possui continuidade interassistencial, sustenta a automotivação das ações fraternas perante as adversidades? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega análise com João Paulo. São 20 itens. Comprometimento, acompanhamento, sustentabilidade, mantenabilidade, assiduidade, responsabilidade, proatividade, prontidão, motivação, abnegação, auto-organização, autodisciplina, perseverança, constância, permanência e interassistenciologia. Autocosmoeticologia, autodeterminologia, priorologia e voliciologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é autodominiologia, o argumento é autoconsciência metrológico. Eu chamo a atenção para a conclusão que tem 13 fatores indicativos da conjugação das faculdades mentais
componente de nossos perfis encefálicos, quer dizer, o bistum, a cabeça. Agora, questionamento. A verbetógrafa. O continuismo das ações é tão difícil de ser mantido que há até a profissão de continuista nos filmes e novelas. Como otimizar e manter o holopensene pessoal do continuismo evolutivo sem esmorecimento? Uma das coisas que a gente observa no comportamento das consciências que mantém o procedimento do continuismo é que ela respalda as escolhas, as decisões, né, as metas que ela se propõe dentro do programa existencial dela, partindo de valores reais, valores que realmente são os princípios, né, na verdade, está dentro do contexto do CPC dela, do Código Pessoal de Cosmoética dela. Mesmo que ela ainda não entenda o Código Pessoal de Cosmoética, as escolhas que a gente faz na vida, de tudo, todas as decisões que a gente toma, ele acaba sendo respaldado por esse código interno que a gente tem desses valores. E para a manutenção, normalmente, a gente observa que assim, o esmorecimento, né, quando a pessoa assim, ela desanima de ter determinadas tarefas, é justamente porque ela não respaldou isso de forma programada, de forma lúcida, ela não parou para pensar, organizar de maneira decidida, né, e com uma boa capacidade de argumentação, para realmente saber o que ela quer com aquela meta, para ela realmente alcançar aquilo. Quando a gente tem uma noção clara do porquê que a gente quer alcançar determinada meta, e isso foi respaldado por valores sinceros, reais, desse Código Pessoal de Cosmoética, a tendência é, no momento do desânimo, a pessoa buscar, né, reagir de forma a observar, não, mas espera aí, por que foi que eu escolhi isso? Qual foi o motivo que me levou a ter esse tipo de, né, tomada de decisão para buscar essa meta? Então, quando é respaldado pelo CPC, né, a tendência é o não esmorecimento. Por isso que a gente precisa, né, sempre estar fazendo um autoconvite pessoal para o discernimento, né, discernir, pensar com autocrítica e com lógica. Na Fatologia, página 7, penúltima linha. Como realizar a consolidação da satisfação benévola em nossas vidas? Olha, uma das coisas que a gente observa também no comportamento das consciências é que essa satisfação, ela vai acontecendo e ela é gradativa. Em princípio, você causa um bem-estar a alguma pessoa, você trabalha com alguma pessoa, você assiste a pessoa e, inicialmente, ainda por falta de uma percepção mais clara das próprias bioenergias ou um parapsiquismo ainda um pouco tacanho, a tendência da consciência é não perceber o vínculo com o amparo e até o processo de gratidão dos próprios amparadores no momento da ação assistencial. Então, conforme a gente vai melhorando os processos parapsíquicos, essa sensação de bem-estar, essa sensação benevolente, né, que realmente acontece a partir de uma intenção sincera de ver o bem-estar do outro, acontece no íntimo da gente, é como se fosse uma euforia apaziguadora, uma sensação de bem-estar que você adquire, porque você realmente assistiu. Mas o bacana disso é a gente poder identificar. A ideia, né, dentro das propostas da utilização e da vivência do paradigma consciencial, é a gente conseguir rastrear, é a gente conseguir observar, inclusive essa gratidão que advém dos amparadores no momento que a gente está fazendo um trabalho assistencial positivo. E aí sim, há uma satisfação benévola em saber que a tarefa assistencial vai acontecer e, né, e a reciprocidade tanto do amparo quanto da pessoa assistida, quanto sua. E isso dá uma sensação íntima de bem-estar muito gratificante, muito positiva e mantém a gente motivado. Em Efeitologia, página 8, terceira linha. Poderia explicar o efeito halo das lembranças intermissivistas pessoais? Aí, eu considero o seguinte, essas lembranças intermissivistas, no início, assim, a gente não tem muitas vezes, um entendimento de tudo que aconteceu no período intermissivo. A gente começa a ter essa noção a partir do momento que a gente começa a estudar o procedimento, né, das propostas do paradigma consciencial. Isso tem um troço muito bacana, que chama assim, é um sensor íntimo, que te dá uma certeza íntima de que você está no caminho. Se a gente aprender a auscultar esse sensor íntimo,
a gente vai ver que tem muita coisa que é do período intermissivo e que a gente está no caminho certo, que a consciência ela pode acertar o rumo das tarefas que ela executa no cotidiano dela, apenas por escutar esse sensor íntimo. Só que assim, a gente está num caminho, né, às vezes, muitas vezes tão disperso, as consciências normalmente vivem tão atribuladas, elas não param para dar atenção a si próprias. E às vezes essa própria falta de organização do roteiro, do cotidiano, das tarefas que a gente executa no nosso cotidiano, não permite com que a gente escute esse sensor interno. E muitas das respostas para a maioria dos questionamentos, inclusive de situações intermissivistas, né, que a gente estudou, que a gente trabalhou, que são valores que estão lá dentro do nosso CPC, né, só que está lá nos registros, né, da nossa aula memória, que não foram recuperados ainda. Então, a consciência ela tem esse rumo, ela precisa aprender a dar ouvido a isso. E, ao escutar esse mundo íntimo, ele requer a auto-organização da nossa parte. Ele requer com que a consciência não esteja aí tão dispersiva no cotidiano dela, né, tão entranhada nas tarefas que a gente faz, né, no cotidiano. A verbetógrafa. Em Terapeuticologia, página 11, poderia explicar o item 7, interassistência? Terapeuticologia, interassistência. Aqui, realizar o diário da interassistência durante 1 ano ininterrupto, levando a qualidade, crescimento e constância interassistencial. Aqui, esse exemplo, ele é bastante interessante, porque eu lembro, quando eu morava lá em Buenos Aires, que a gente trabalhava pra caramba com a questão da conscienciologia, né? E a professora Malo ainda tinha pedido um trabalho para a gente fazer, que é a questão das palestras cotidianas, ou das palestras todos os sábados, né, que a gente ia fazer. Então, eu me lembro que todo sábado tinha palestra, e toda semana tinha aula. Então, é um gradativo de crescimento, e a postura que existia no momento do autoenfrentamento em dar a aula do CIP, em dar a aula dos P's na época, né, e depois que mudou para o CIP, dos cursos, né, de entrada do Instituto Internacional de Conscienciologia e Projeciologia, são cursos de base. Então, nós trabalhávamos muito intensamente com esses cursos, e aos sábados tinha palestra. E, além da palestra, o grupo, né, de Buenos Aires, nós tínhamos ali reuniões. Iniciamos ali com o trabalho do Greenvex. Eu lembro que nesse processo de estudar os 700 experimentos, fazer temas para as palestras, né, isso foi ajudando a ter uma organização e um entendimento a respeito do que era assistir e de como aprimorar a assistência. E eu lembro assim, foi bacana, foram 2 anos bem trabalhados, e que assim eu pude aprofundar um pouco, estudar melhor a questão dos 700 experimentos, que ele é bastante abrangente, e ali colocava em prática, tanto nas aulas, nos cursos de entrada do IPC na época, quanto também das palestras. E a abrangência, o chegar das consciências, o nível das consciências, ali aumentou o procedimento do parapsiquismo, e eu tenho isso anotado, eu tenho isso organizado, eu tenho isso assim, rastreado dentro dos procedimentos da melhora que eu consegui obter diante desse trabalho ininterrupto. E eu vi que aquilo me ajudou, foi um passo sensacional, que me deu segurança e autoconfiança para trabalhar com o paradigma consciencial. Eu percebo que nesse momento, quando realmente há uma imersão, há uma dedicação, e você realmente incorpora aquele procedimento de estudar o tema, de trabalhar com o tema, de estar junto com as consciências. Nós não tínhamos muitas consciências intrafísicas para atender, mas eu lembro que o simples fato dessa assiduidade, dessa disciplina de trabalho constante nesses 2 anos, me levaram a entender o que é viver o paradigma consciencial. Porque até então eu já dava aula, mas ainda estava muito intrafísica, né? Muitos procedimentos ainda não eram bem percebidos nessa relação interassistencial com as consciências que participavam das palestras e as que participavam das salas de aula. Então, eu vi que houve um crescimento, houve uma qualificação, inclusive das aulas, da didática das aulas. Isso foi muito importante. E isso realmente eu vi que essa constância, né, e essa assiduidade para o trabalho me fez crescer bastante, me fez entender melhor a conscienciologia. É isso que eu quero dizer nesse item aqui, tá? Agora, a terapeuticologia, página 10, poderia ampliar o item 4,
criatividade com exemplos? Criatividade. Eu, de novo, busco o sensor interno, tá? Esse sensor interno, ele nos ajuda a perceber o que fazer e como fazer da melhor forma que fazer. E o momento certo de ser feito. Isso requer um montante de paciência e observação. Eu não digo que eu seja assim perfeita nesse processo não, mas isso ajuda bastante no momento que você olha para outra consciência, verifica o nível dela, a atuação dela, as dificuldades que ela está apresentando e procura, de uma maneira bem clara, objetiva, fraterna, se colocar ali. Eu vejo também que uma das coisas que possibilita a saída, né, das questões difíceis, né, de momento que a gente passa, né, pelo processo mais sério de pressão extrafísica, dificuldades de resolver determinados assuntos, o foco mais sério ele deve ser no trabalho. Nós temos muitas vezes discussões com consciências. Eu percebo assim, diante de todo esse tempo que eu estou vivendo a Conscienciologia, que a gente participa aqui de várias tarefas na Conscienciologia, que às vezes a gente não se dá bem com todas as pessoas. Algumas pessoas, elas são difíceis de trato, e a gente também, às vezes, não é muito fácil de trato. E, às vezes, a situação, ela não fica equilibrada. Nesse momento, muitas pessoas, elas acabam se retirando da tarefa maior. Uma das coisas que considero que ajuda muito é pensar no trabalho. A minha discussão, a minha vicissitude, a minha crise é com aquela pessoa, e não é com o trabalho, né? Uma das coisas que a gente observa é que muitas vezes a gente deixa de fazer determinadas tarefas em detrimento de uma pessoa que nos desagradou, que não houve a convivência real do binômio, a admiração-discordância. Né? Porque nós podemos gostar muito da pessoa, querer muito bem a pessoa e discordar da ideia dela. E nem por isso deixar de fazer o trabalho. Ou mesmo que ela não agrade, ou mesmo que nós não a agradamos, o fato de pensar no trabalho, no vínculo com o amparo, e no que aquilo vai levar um grupo inteiro, a gente não tira o time de campo. A consciência não tira o time de campo, por pensar no trabalho. Então, uma das coisas que eu procuro utilizar nos momentos que tem esse desconforto íntimo, essas frustrações que às vezes a gente passa por determinadas situações, é o foco no trabalho. Depois, a situação, né, de resgate, de reencontro, de reaproximação. Se temos uma boa intenção, se ela está qualificada, a amizade ela pode retornar em altíssimo nível. E isso é real. Então, no momento, ao invés de desistir da tarefa, simplesmente parar e pensar no trabalho. Essa pessoa não me agradou, eu não a agradei, mas nós temos amparadores, tem uma tarefa maior, muitas pessoas vão se servir dessa tarefa maior, muitas pessoas vão poder ser atendidas e vão poder ser assistidas dessa tarefa maior. Então, esse é um recurso que eu busquei utilizar e que em vários momentos que eu passei por crises pessoais, por conflitos íntimos, sempre me ajudou a permanecer na tarefa que eu estava realizando. Muito bom isso que você está falando. As pessoas precisam de acabar com a acepção de pessoas. Eu conheci um homem que ele dava o contra e tirava o corpo fora toda vez que ele encontrava uma pessoa que tinha uma bochecha mais saliente. Agora, todo mundo tem bochecha, como é que faz? Era um problemão aí para ele. Você quer falar aí com ela? Isso que você está colocando é uma exemplificação prática do que é o princípio, as ideias acima das pessoas. Que às vezes as pessoas têm dificuldade de conviver com isso, né? As ideias estão acima das pessoas. Como você levar a Conscienciologia, o seu curso intermissivo, não deixando que essas picuinhas, as rusgas, as diferenças pessoais atrapalhem um projeto muito maior. Né, os cotovelomas, a gente estava até falando pela manhã sobre isso, não deixando que isso atrapalhe esse macro projeto que é a implantação da Conscienciologia no planeta. Eu acho que esse exemplo assim, é bem claro para a pessoa entender. Né? E sabe uma coisa, Marcelo, que a gente observa também, é que quando existe um confronto de ideias, ou de situações, ou de conflitos entre as pessoas, é lembrar que aquela pessoa do conflito, e você também, né, nós também, né, não somos fáceis. E, às vezes, a gente só coloca a culpa ou joga a responsabilidade do problema no outro. E, no momento em que a gente tem uma interação e consegue, com o espírito crítico e autodiscernimento, dizer, puxa vida, eu também tenho esses traços.
né? E pensar realmente no amparo, esse fluxo de atividade interassistencial, ele permanece, ele fica perene. E a gente não perde a motivação pelo trabalho, não desiste do trabalho, não muda de situação, até que ele seja realmente chancelado. Essa ruiva é braba. Na Fatologia, página 8, última linha, poderia comentar a abnegação silenciosa? A abnegação silenciosa é quando a consciência tem a capacidade, né, de observar determinadas questões, conseguir manter a tarefa de maneira silenciosa, ser um exemplo silencioso e conseguir respeitar as decisões, o nível evolutivo alheio, e mesmo que ela saiba que aquilo que as outras consciências, ou aquilo que o grupo, ou aquilo que a outra pessoa simplesmente está fazendo, não esteja exatamente aquilo, não esteja correto, não esteja num bom rumo. Então, quando a consciência ela consegue permanecer, retirar o time de campo com as suas ideias, sem que prevaleça as suas ideias, que prevaleça simplesmente o seu exemplarismo pessoal, que já é bastante. Silenciar sua mente num silêncio cosmoetificador, deixar o grupo tomar as decisões, mesmo que estejam equivocadas, em detrimento do benefício e do crescimento do próprio grupo ou da outra pessoa que está à sua volta. E essa abnegação, ela realmente é de uma riqueza muito séria. Isso é assim, de uma sabedoria, de uma inteligência evolutiva muito séria. Às vezes a pessoa ela tem condições de observar o rumo que o grupo está tomando, mas e sabe que aquilo pode dar na cabeça do próprio grupo, que aquilo pode não ser tão eficaz para o grupo. Mas simplesmente pelo respeito ao grupo, pela condição de ajudar com que o grupo cresça, com que o grupo consiga refletir por ele mesmo, interagir de forma organizada, trabalhar de maneira onde a unificação realmente aconteça. Isso é um fato que requer muita abnegação das consciências mais lúcidas. Eu fico pensando, né, no transmentor, nos orientadores evolutivos, perto das nossas necessidades e perto das nossas precariedades ainda entre consciências. Muitas vezes eles estão vendo, estão percebendo que determinadas tarefas, determinadas atitudes, determinadas posturas que a gente está realizando, não estão bem alinhadas, ainda não é o princípio diretor, ele ainda não é a questão mais séria da prioridade máxima que a pessoa pode render ali. No entanto, eles deixam com que aconteça para que a consciência ganhe a devida maturidade. Em Fatologia, página 7, terceira linha, poderia abordar a retenção das vivências experimentadas e registradas na holomemória? Aqui é como eu exemplifiquei anteriormente, naquela técnica utilizada, a retenção das vivências experimentadas. Na nossa holomemória tem o registro de todas as vivências em toda a nossa série X, né? Então, nós tivemos várias vidas e vários períodos de intermissão com vários, ou com pelo menos um dos cursos intermissivos aí. Tudo isso, todas as experiências estão no arcabouço da holomemória. Mesmo que a gente não queira, ou mesmo que a gente assim, ainda não saiba como lidar com isso, elas estão ali, ela é parte da nossa holohistória. Esses registros eles podem ser recuperados mediante as tarefas interassistenciais que a gente executa, que é a questão da recuperação de cons. Eu considero assim que o bacana disso é, através das tarefas, através do comprometimento com voluntariado sério, a consciência ela vai adquirindo essas noções desses registros que estão no arcabouço da holomemória e permitindo a consciência observar erros que ela já cometeu e que não precisam cometer mais, inclusive acertos que ela pode, que ela teve anteriormente, ou até situações que ela realizou que são muito maiores que ela está conseguindo realizar nessa vida intrafísica. Tudo está registrado. Acontece que a gente precisa de uma maturidade, e essa maturidade vai chegar através da experiência, através da vivência. E aí sim a gente vai recuperando os cons e permitindo o acesso a esses registros, que já estão lá. Só precisa do nosso esforço, da dedicação para poder recuperá-los. Em Sinergismologia, página 8, final da terceira linha, poderia comentar o sinergismo racionalidade cosmoética, cosmovisão multidimensional? Sinergismo, racionalidade cosmoética,
quando conseguimos, né, dentro de uma experiência, diante de uma experiência, ponderar com o melhor que o nosso mental soma tem aí, junto com os atributos, toda a riqueza dos atributos que ele consegue abarcar, e poder realmente, em tomadas de decisões, em direções que a gente busca, né, que a consciência busca trabalhar, buscar um aprimoramento e buscar realmente a vivência desse tipo de situação. Mental somatizar, racionalizar, discernir com um bom espírito crítico, dentro de uma decisão com uma intenção cosmoética favorável. E que não seja só para si, que seja também para o grupo. Esse sinergismo, ele impulsiona a consciência a determinadas tarefas de maneira muito mais eficaz. A tendência é dar mais certo do que termos erros aí. Em Paradoxologia, página 9, primeira linha, poderia elucidar o paradoxo da zona de conflito poder ser a zona de conforto? Isso aqui é interessante, ó, paradoxo da zona de conflito. Ao mesmo tempo que a pessoa tem um conflito íntimo, ela tem as crises pessoais e aquilo, existe um barulho dentro dela, que ela não está satisfeita com o que ela está fazendo, existe também a zona de conforto. Ela não quer abrir mão daquilo em detrimento de um serviço maior. Às vezes ela quer ficar mais naquele confortinho pessoal, né? Que ela acha que está positivo, que está tranquila a vida dela, não querendo assumir tarefas interassistenciais ou tarefas que a façam refletir ou que a façam movimentar para uma disciplina, uma auto-organização maior. Então, ao mesmo tempo que ela sofre com situações conflitivas, ela não consegue dar um passo adiante porque aquilo ainda está dentro da zona de conforto dela. Ela ainda não observou os benefícios que ela vai ter abrindo mão daquele conflito íntimo, daquela zona de conforto. E isso, assim, é prejudicial, porque isso não limpa a energia, isso mantém o processo da psicosfera pessoal ainda todo entranhado, todo emaranhado, né? Não existe uma fluidez energossomática e de atitudes pessoais proatividade. Se ela abrir mão dessa zona de conforto e até desses conflitos íntimos, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas se queixarem, né? Isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, não estou gostando, sei que preciso mudar. Ela está escutando esse sensor íntimo dela, só que ela não consegue dar um passo adiante. Então, às vezes, aquilo acontece dentro dela assim, permanecer na zona de conforto por não querer mexer muito naqueles conflitos pessoais. Professor, existe uma diferença fundamental entre clareaudiência e telepatia? Sim. Clareaudiência é um fenômeno mais complexo, mais composto, aonde a pessoa percebe processo extrafísico de uma consciência ou de várias, perto, à distância, pode pegar até processo do passado da pessoa, de retrocognição, que nem ela tem, o que está na frente. Então, quer dizer, outrem. Então, a clareaudiência é muito mais séria, o fenômeno é mais complexo. Agora, a telepatia é a transmissão de um pensamento de uma pessoa que é emissora para a outra que percebe o pensamento, que é receptora. Então, é mais simples. Professor, recentemente percebi dificuldade para mobilizar energia nas artérias do pescoço. Isso foi apenas o primeiro de muitos fatos que me levaram a diagnosticar um nódulo na tireoide. Ainda não sei de que tipo. Sinto que estou sendo amparada nesse processo todo. Mas como ainda estou com dificuldade em mobilizar energia, gostaria de receber alguma orientação sobre como posso trabalhá-las melhor, especificamente para tratar o problema da tireoide. O senhor poderia me colocar na sua TENEPS? Ok, nós vamos pôr. Agora, o problema é o seguinte, você já examinou a TENEPS? Faça um exame para ver o que quer que se passe. Geralmente, a pessoa, quando começa a mexer com o estado vibracional, o estado vibracional faz diagnóstico daquilo que ainda não foi percebido. Principalmente quando a pessoa nunca faz check-up, o EV faz o papel do check-up. Ele checa e mostra, às vezes dá diagnóstico do processo. Se você está com algum problema na área da tireoide, é bom examinar a tireoide. Professor, estou trabalhando o autodomínio, centralizando meus objetivos e não deixando que pensamentos vagos me distraiam e acabem me tirando do meu caminho evolutivo. Poderia comentar sobre a autoparapercepciologia ideal
E qual a importância da projeção consciente nesse processo? Olha, a autoparapercepciologia ideal é aquela que pode potencializar a evolução da consciência. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, porque depende qual tipo de manifestação fenomênica ou o que ela vai fazer com as energias. Aí depende do gabarito, do nível da pessoa, como é o talento que ela tem e aquilo que ela precisa, o próximo passo evolutivo dentro da escala evolutiva dela. Então, essa autoparapercepciologia ideal é aquela que se adapta para preencher essa lacuna ou aquela falta da pessoa. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vai desenvolver determinado fenômeno parapsíquico para recuperar algum trafal. É um traço bom, positivo, que ela precisa adquirir. Agora, a projeção consciente, ela ajuda na paraperceptibilidade e para dar à pessoa confiança a respeito do psicossoma, dos veículos de manifestação, do processo dela viver depois da desativação do corpo humano. Enfim, a projetabilidade lúcida, ela permite que a pessoa descerre a cortina da sua realidade como consciência em evolução. Então, ela pode ajudar. Aí depende de cada caso, ver a pessoa, o que é que se passa. Agora, eu entrego, então, a professora Eliana a vocês, tá certo? Eliana, ali na página 11, o item 10, terapeuticologia, poderia ampliar um pouquinho mais a profilaxia? Terapeuticologia. Profilaxia. Agir preventivamente para evitar surpresas. O que queremos dizer com isso, né? Isso significa planejar. A partir do momento de uma decisão, uma meta que você tem, você tomou a decisão de realizar aquela meta, botar todos os planos de ação para a chegada daquela meta, para a conquista daquela meta, para a realização daquele objetivo que você programou. Então, aqui, na profilaxia, quanto mais agimos de maneira organizada, auto-organizada, planejada, pensada, calculada, melhor é para evitar as surpresas. Porque, normalmente, quando você planeja, a gente, assim, normalmente, as consciências, elas já começam a ter uma observação do que pode dar certo e do que pode dar errado mediante a ação que vai realizar. Então, quando há uma observação acurada a respeito desses procedimentos, a tendência é evitar surpresa. Você não fica mais surpreendido com alguma atitude de algum companheiro, alguma coisa que deu errado, porque você, inclusive no planejamento você pode ter a organização até do plano B, né? Traçou a meta, eu quero fazer um mestrado, e nesse mestrado muitas vezes ali faltou o processo da economia. Qual é o plano B? Lançar mão da poupança, lançar mão de um empréstimo, lançar mão de um amigo, do empréstimo de um amigo, pedir para a família ajudar. Então, tem várias situações que nós podemos pensar para poder calçar a situação. E dentro da questão interassistencial, normalmente assim, existe a autoconfiança de fazer aquele desassédio? Existe a autoconfiança para poder fazer aquele tipo de tarefa? Se existe, pensa, como eu vou acoplar, vou assimilar. Como é que eu vou resolver essa assimilação depois? De que maneira eu posso lançar mão e que ações eu posso lançar mão para não sofrer as consequências desse tipo de situação? Bom, aí eu penso sempre, né? A questão da intencionalidade é o que mais favorece a consciência. É como se fosse, né, um contexto de possibilidade já dela estar meio que autodefendida, meio que autodefendida, não autodefendida por completo. A boa intenção só não basta. Ela precisa da técnica, sempre, de todas as técnicas que ela puder lançar a mão, para ela realmente resolver o processo da desassimilação mediante a tarefa que foi realizada. Ficou claro? Ok, isso aí está relacionado, só bota a banca, então quem tem competência e tem organização no caso aqui. No caso sim, dependendo da tarefa, porque nós crescemos da seguinte maneira, fazendo experimentações. Num momento, aparentemente, podemos aprender a dominar as energias, mas elas não estão bem consolidadas, né? Você pega uma pessoa que iniciou os procedimentos nos estudos conscienciológicos, ela pode entender de energia, ela aplicava lá o passe, onde ela estava trabalhando, ou sei lá, dominava alguma coisa
de energia, entende um pouco a respeito da multidimensionalidade. Mas ela não entende, nem aprendeu técnicas de organização pessoal para poder fazer a desassimilação. Então, eu considero o seguinte, tá? Nós precisamos experimentar e gradativamente aumentando o estofo pessoal mediante as tarefas que vão ser executadas. Oi, Eli aqui. Na página 9, na síndromologia, a última síndrome, a síndrome da bússola consciencial danificada, se pode ampliar? Aqui tem um capítulo no 700 experimentos, não, desculpa, no Homo sapiens reorganizados, que eu acho o máximo. Ele chama bússola, né, consciencial. Ele ajuda a gente a entender o ponteiro, né, da própria PROEX, da organização das tarefas. Ele é um orientador, né, e ele explica claramente como que é essa bússola interna. Quando a pessoa está organizada, trabalhando pró evolução das outras consciências e trabalhando, né, com realmente assiduidade, intencionalidade, ela está disciplinada, ela está ali realmente fazendo a tarefa dela, no voluntariado que ela ocupa. Essa bússola, ela funciona de maneira a ajudar a pessoa na automotivação pessoal e ela, tranquilamente, ninguém precisa dizer para ela se ela está no rumo certo ou não. É ela mesma que sabe. Só que quando ela está danificada, e assim, eu vejo aqui, aí o professor Valdo me ajuda se eu estiver equivocada, tá, professor? Essa bússola, ela só é danificada pela desorganização e pela dispersividade da consciência. Quando a gente fala de bússola consciencial, a gente só consegue entender o ponteiro, né, evolutivo, essa bússola de orientação pessoal, quando existe muita auto-organização pessoal. Então, quanto mais nós vamos nos organizando em termos cronêmicos e na prosêmica. Você tem todas as coisas organizadas na sua casa, no seu derredor, em todas as tarefas que você realiza, e o seu tempo também é bem otimizado, ele é bem trabalhado e ele realmente tem ali eficácia nas tarefas que você realiza. Quando une esses dois tipos de organização, esse processo dessa bússola interna, esse sensor interno, ele apita com mais evidência dentro da gente. Então, não precisa de ninguém dizer essa tarefa ou é aquela tarefa, ou segue esse rumo ou aquele outro rumo. A gente não precisa consultar as pessoas para isso. Claro que conversar, se comunicar, sempre é muito positivo. Mas existe dentro da própria pessoa uma certeza íntima. E ela é danificada quando existe a desorganização e a dispersão intraconsciencial. Agora, a bússola, ela é muito importante na questão do mental soma. Então, por exemplo, tem umas coisas que são muito parecidas, mas que são situações díspares de manifestação. Conquistas evolutivas, faculdades mentais, mega-atributos intelectuais, funções cognitivas, autossenso de decisão, recursos paracerebrais, para percepções lúcidas. Agora, então, por aí você vê, quem usa bem a bússola tem autodiscernimento. Outra coisa, a bússola é que permite aumentar a autocrítica da pessoa. É a bússola que faz com que o paracérebro domine o cérebro e faça, vamos dizer assim, um domínio maior de lucidez por mais tempo. Então, é um monopólio do cérebro feito pelo paracérebro. Isso é o ideal. Agora, outra coisa, é a bússola que faz com que a pessoa pense e melhore a autorraciociniologia. E é a bússola também, que com o passar do tempo faz a pessoa conquistar, isso que eu falo muito aqui hoje, que é a autotacritmologia. De modo que nós temos essa bússola, agora o ponteiro às vezes está quebrado. O negócio é dar um jeito nesse ponteiro. Consertar ele o mais breve possível. É o mais breve possível. Em terapeuticologia, na página 10, o segundo item, exercer a autocrítica otimista. Em relação ao tema, né, a continuidade interassistencial. Eu queria saber, porque aqui, o que você pensou, né, nessa autocrítica otimista? Porque tem aquele lado da pessoa ver o trafar, né, e por isso até deixar o trabalho. Ou dizer, não sou capaz, eu não vou conseguir.
E ter esse... Aí, Magali, eu posso falar de carteirinha, porque eu era terrível com essa questão de compreender os procedimentos da própria autocrítica. Eu tive muita dificuldade de interagir com a autocrítica, porque eu não conseguia receber críticas, né? Assim, teve um momento que eu era aberta demais, houve muita crítica, eu não sabia processar aquilo, né? Então, essa falta de uma capacidade mental somática com um arcabouço maior de dados para fazer a digestão, o processamento dessas informações, ela dificulta o entendimento de eu sou assim mesmo? Será que eu tenho isso ou não tenho isso? Então, essa falta de autocrítica, ela não permite o crescimento da consciência. Eu vi assim, nos meus procedimentos que eu patinava muito. Era como se eu estivesse andando na esteira aeróbica. Você anda milhares de quilômetros na esteira aeróbica e não chega a lugar algum, né? Você só adquire a resistência ali. Mas, assim, fica patinando, não sai do lugar. E essa capacidade de observação realista a respeito de mim mesma, a respeito do meu mundo íntimo, do meu micro-universo pessoal, fez com que eu conseguisse ir depurando e processando melhor as informações heterocríticas que chegavam ao meu respeito. Então, quando eu coloco aqui, otimista, é justamente manter o bom humor, né? Isso eu aprendi bastante com a professora Amalo. Mantém o bom humor, desdramatiza, assume que já é 50% do caminho andado para a gente poder se recuperar. Então, eu levei isso com muita disciplina, até conseguir um posicionamento autocrítico maior. E assim, eu vejo que há um crescendo disso. Acho que até nós chegarmos aí a sermos CLs, consciências livres, a gente vai processando isso até realmente conseguir ter um posicionamento autocrítico perante a cosmovisão, perante todo o processo de vivência que a gente tem, né? De forma bem depurada. Eu acho que leva algum tempo. Mas isso, conforme a gente vai pisando no chão e não se esmorecendo diante do reencontro intraconsciencial, diante de assumir as suas particularidades e não deixar a peteca cair, porque existe muita coisa boa dentro da gente, dentro da própria consciência. Existe muita competência. Então, olhar o Trafor, ele sempre ajuda a desdramatizar as fraquezas, as debilidades, as patologias. E isso ficou muito evidente, assim, conforme você vai crescendo e entendendo. Muitas pessoas, elas sucumbem justamente porque alguém falou que ela tem algum traço e ela acreditou, ela não racionalizou. A crença entrou no processo dela, ela achou que é aquilo e ela se desmorona. E nisso ela vai perdendo a força íntima de conseguir atuar, a garra interna da persistência, né? Então, o ideal aí nesse processo é realmente buscar, saber que se nós somos filhos de várias vidas e dentro da Seriex nós tivemos N experiências intrafísicas e extrafísicas, tem muita coisa muito boa. Nós somos o suprassumo do melhor, o resultado de tudo aquilo que nós vivemos anteriormente. E isso vai facilitar, então, saber que nós temos aquela postura que é uma falha, é uma dificuldade, mas que temos também muitas coisas boas que precisam ficar em evidência. Então, saber potencializar o Trafor, o traço força, em detrimento do Trafar. E saber que existe. Se nós não soubermos que existe, nós não vamos corrigi-los. É ter realismo, pé no chão, e otimismo, para conseguir superar os obstáculos. Tá bem? Eliana, aqui na parafatologia, na segunda linha, não sei se já foi comentado, a irresistibilidade interassistencial. Não foi comentado ainda não. Isso aqui eu considero bastante interessante e inteligente. O professor Valdo sempre fala de tarefas que chegam, né, até o nosso processo de realização e que são irresistíveis. Elas, como se, de novo, a gente seguisse essa bússola interna e, diante de algumas tarefas, você não tem como recusar a tarefa, né? A gente consegue, a consciência consegue um grau de lucidez e mesmo que ela tenha que fazer qualquer tipo de abnegação em detrimento de uma tarefa maior, em detrimento de uma conquista maior para um grupo todo, ela saber abrir mão daquilo para poder realmente ajudar. Essa cosmovisão eu acho que chega bem mais adiante para a gente. Eu considero que na hora que nós estivermos aí na desperticidade, nós vamos entender melhor e vamos viver melhor esse princípio da irresistibilidade. Por enquanto, nós fazemos o esforço de entender. Tem tarefas que a gente vai porque a gente curte, a gente gosta, a gente desfruta aquela tarefa, né? E não ainda se tornou algo que é realmente notoriamente irresistível.
mas nós estamos aprendendo a dar espaço para que essa irresistibilidade, no momento da desperticidade, ou sermos aí evoluciólogos, mas eu considero que já na desperticidade isso já vai acontecer, né? Principalmente por causa dos exemplos que o professor Waldo nos coloca, né? E aí a gente não abre mão mais de ter essa sensação. Se abnegou, abriu mão das suas questões pessoais, em detrimento de um trabalho, uma tarefa muito maior para um grupo inteiro. Vai surtir um efeito muito bacana aqui. Tá? Agora, você acha que para manter essa continuidade interassistencial, um dos pré-requisitos é a recim continuada? Sim, considero sim. Sem recim é muito difícil a pessoa manter no trabalho e nas tarefas propostas pela conscienciologia. Quando nós entendemos o procedimento de viver o paradigma consciencial com seus pilares, vamos lembrar aí dos pilares: multiexistencialidade, multidimensionalidade, multiveicularidade, cosmoética, laboratório de si mesmo, né? Então, e a autopesquisa. Conforme nós vamos vivendo esses pilares cotidianamente e realmente observando, enquanto consciências, não só seres intrafísicos, mas consciências fazendo parte de uma tarefa maior, de um programa, de um projeto extrafísico, a tendência da gente é realmente correr atrás das recins. Porque a cada recim, a cada renovação íntima, a cada reeducação de posturas, nós beneficiamos grupos intrafísicos e extrafísicos. Então, se nós tivemos numa imersão dentro do paradigma consciencial, onde aquelas dimensões, né, a dimensão intrafísica, a dimenera, a dimensão baratrosférica, né, a dimensão extrafísica propriamente dita e a dimensão mental somática. Se há uma interfusão entre essas dimensões, todo momento em que nós nos predispomos, sinceramente, de forma realista, a fazer a reforma íntima, a reciclagem intraconsciencial, isso reverbera em todas essas dimensões e em todas as consciências que estão vinculadas ao nosso processo pessoal sofrerão, ou melhor, terão, ganharão e se beneficiarão com a nossa postura. Então, a recim ela é imprescindível para quem quer evoluir e para quem quer viver o paradigma consciencial. Eliane, eu gostaria de aproveitar o que o Aline colocou da irresistibilidade interassistencial, que você não acha que isso pode se transformar num hábito evolutivo? Desculpa, você pode repetir a última palavra, professora Marina? Um hábito evolutivo? Ia ser muito bom se a gente conquistasse essa situação, professora. Sabe porque Fala. Eu considero o seguinte: conforme nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo e ganhando autoconsciência multidimensional, essas posturas positivas em detrimento dos grupos, essa realidade interassistencial, ela vai se tornando parte da gente mesmo, ela vai se tornando parte de procedimentos pessoais. Como fosse um hábito, né? E como se fosse um hábito rotineiro, faz parte da pessoa, sim. Você escreveu duas palavras, né? Irresistibilidade interassistencial. Isso me fez lembrar, apenas com a intenção de colaborar, de um episódio que ocorreu bem no início do Instituto, acho que em 89, de uma hora para outra, de noite para o dia, né, o Instituto ficou assim sem nenhum professor para dar as aulas que tinham sido divulgadas. E fomos conversar com o professor Waldo, ele estava escrevendo o conscienciograma, e ele falou, essa assistência é mais prioritária. Aí ele deixou de lado, assim, claro, momentaneamente, né? E ele assumiu a programação que estava divulgada, né? E até hoje fico pensando nisso, eu acho que... Não, eu sempre era a regra 3. Era a regra 3, era. Também, acho que uns 6 meses começou a aparecer alguns professores, mas naquele momento não tinha ninguém preparado. Nossa, isso me ensinou muito. Teve um dia que eu estava lá em casa, estava morrendo de fome. Aí eu chegava assim, não tem nenhum professor para dar aula. A gente tinha que dar aula para 20 pessoas, que estavam tudo junta na sala comercial lá do lado. Tudo conectadinho. Aí eu falei assim, eu posso ir comendo alguma coisa? Então tem umas coisas, um pedaço de pão, sei lá o quê, fui comendo até chegar lá. Você sabe que eu penso muito, eu reflito sobre isso, muito ensinamento, né? E professora Marina, eu considero que assim, esse é o sensor da responsabilidade, né? A pessoa ela é responsável pelas tarefas que ela está empreendendo. E não questionou, viu, Eliane, assim, mas não é meu papel, não combinei isso, não é minha função. Não me diz respeito. Me diz respeito. Esse é a esquiva, né? Tirar o corpo fora. É muito bom. Obrigada. Agora, aqui parece que está repetindo. A verbetógrafa. Em síndromologia, segunda linha. Poderia falar sobre a síndrome da bússola consciencial danificada? Aí que é outra pessoa, viu? Vamos recolocar. Bússola interna
é quando conseguimos, né, essa bússola consciencial, ela é um ponteiro que nos orienta, através de uma intencionalidade qualificada e cosmoética, para o rumo certo das tarefas que nós precisamos adquirir e realizar. Quando ela está danificada, existe, né, nós consideramos o seguinte, que existe aí uma dispersão, uma desorganização. Normalmente, naturalmente, até que nós aprendamos a utilizar o paradigma consciencial, né, que é a teoria líder da conscienciologia, até que a gente consiga implementar ele enquanto um hábito, né, observando enquanto nós, né, nos observando enquanto consciências, nós precisamos de muito esforço para ter disciplina e organização. Quanto maior a nossa disciplina e a nossa auto-organização, tanto com a questão prosêmica quanto a cronêmica, tanto lidando com as condições intrafísicas cotidianas e quanto com o nosso tempo pessoal, maior é a nossa auto-observação e nosso entendimento a respeito dessa bússola. Ela está danificada porque nós não aprendemos a utilizar ainda, ou se nós queremos utilizar, muitas vezes não queremos abrir mão da zona de conforto pessoal. Enquanto não abrirmos mão, é difícil saber lidar com esse ponteiro, né, que aponta realmente para as tarefas mais prioritárias dentro do processo evoluciológico e da própria proexis. Em Maniologia, página 9, há algum ganho secundário por trás da mania do derrotismo? O que a verbetógrafa sugere para superar tal mania? Manias são maus hábitos. Se nós estamos falando de hábitos saudáveis, rotinas úteis, auto-organização e disciplina, nós precisamos eliminar os maus hábitos. Todas as manias que nós temos, seja ela qual for, do porte que seja lá, qual ele seja, né? O ideal é que observemos isso com um grau de discernimento, verificando aquilo que realmente está sendo ruim para os procedimentos diários, aquilo que não nos deixa crescer, e eliminar, e fazer a reeducação dessa postura íntima, que nos mantém dentro de um contexto, né, que não desorganizado, dispersivo. É isso que a gente precisa acabar. E normalmente quando a gente assume o simples fato de você observar que tem um trafar e assumir esse trafar, ele já pode, aí, nós já podemos considerar praticamente 50% do caminho andado para uma boa recim. Então, é não fazer vista grossa. Aquilo que nós temos e sabemos que é ruim, que não nos agrada, que não é algo que nos deixa satisfeitos e produtivos, é eliminar. E gradativamente, porque maus hábitos, muitas vezes, eles não são adquiridos nessa vida. Tem maus hábitos que são cronificados e que são adquiridos aí dentro de todas as vidas que a consciência passa na seriexis dela. Então, observou, arruma estratégia, planeja com auto-organização para poder corrigir esse mau hábito. Professor, percebo que sou uma consciência intermissiva e estou fora da proexis. Quais os recursos que devo buscar para focar no retorno da mesma? Pois a pressão holopensênica da SOCIM está muito forte e não estou conseguindo discernir minhas prioridades. Gostaria de deixar meu nome para a TENEPS. Ok, eu vou pôr seu nome na TENEPS, agora eu recomendaria você vir fazer o balanço existencial na PEX, quando puder. O balanço existencial vai acertar seu passo. Ele é muito sério e eficaz. É muita gente que está fazendo esse curso. É da Apex. Agora aqui, professor, no DAC, no dicionário, na argumentação, a ideia é deixar claro que o paracérebro é o motor do cérebro, com destaque na autoparapercepciologia e autoevoluciologia, para que ocorra a autoexpansão omnicomunicativa, que é o item 10 da conclusão. Sim, até um certo ponto é isso mesmo, você segurou certo. É por aí. De qualquer maneira, a gente não pode fugir do paracérebro, que é a base de tudo. Agora, gente, eu queria lembrar, hoje, tem uma pessoa aqui que está nos ajudando já faz décadas, é muito sério nas coisas, está aí firme. E hoje ela está completando os 17 aninhos dela. Eu queria que a gente batesse as palmadas aqui para ela. É a Malu. – 29 de maio. Foi quando você apareceu.
Em Minas Gerais. Professor Valdo, aqui no verbete do dicionário, na premissa, né, nessa parte da paratecnologia, Sim. o senhor pode falar mais sobre a autoparapercepciologia, como essa alavanca, né, que o senhor está colocando como a principal técnica para dominar o cérebro? Pelo seguinte, o paracérebro, ele é totalmente de outra dimensão, né? Vocês nunca encontraram com algum paracérebro por aí andando ou qualquer coisa, nem apresentaram para vocês diretamente. Então, é outra dimensão, outra condição, é outra qualidade de manifestação. Então, isso é muito importante. Começa que nós temos que entender, ter uma cognição, compreender, assimilar a ideia de que tem um paracérebro. Por exemplo, a ciência convencional ainda não chegou nisso. Então, nós temos que pensar que a hipótese de existir um cérebro mais evoluído, mais sofisticado e lateral, que comanda tudo, é terrível. Não tem jeito de você fugir. Esse é um caminho para a gente entender. Então, a paracérebrologia, na verdade, é a base de tudo que nos diz respeito. Então, o paracérebro somos nós. Você é o paracérebro. Eu sou o paracérebro meu. Você é o paracérebro seu. E por aí vai. Agora, os nomes que nós damos para cada pessoa é o nome do paracérebro dela, é o ego dela, é a pessoa, é em si, aquela personalidade. Agora, se ele é tão assim difícil, elusivo, tênue, você está entendendo? Fugidio, difícil de você pescar, você tem que pegar a parapercepciologia, ou seja, o paracérebro, para começar a entender isso e começar a raciocinar com isso, a partir do paracérebro. Uma coisa é uma consciência que pensa, mas pensa igual um bicho da zoologia, um subhumano, um ser que ainda não tem raciocínio mais avançado. Outra coisa, uma pessoa que já tem um certo raciocínio. E outra coisa, uma terceira, que somos nós, é aquela que já pensa, que tem o paracérebro, que esse paracérebro é imortal. E outra coisa, esse, se a pessoa quiser, ninguém ataca. Mas, se a pessoa deixar, a pessoa tem assédio através dele. Porque todo contato que nós temos com outra consciência é paracérebro para paracérebro. Então, começa por essa noção. Se a pessoa começar a adquirir isso, implantar na vida dela esse conceito, que tudo que ela faz depende do paracérebro. Então, por exemplo, eu comecei a estudar isso na psicografia, lá no movimento espírita, há mais de 50 anos. Então, eu queria saber direitinho como é de todas as coisas que a gente sente na hora que você vai psicografar. Tem aqui um processo na cabeça e que mexe no mecanismo da escrita. Agora, comigo, aquilo era muito sofisticado em certas coisas, porque eu sou ambidestro. Agora, era muito engraçado, a hora que eu recebia a psicografia de uma pessoa que foi canhota. Então, eu falei assim, gente, mas eu tenho que começar a estudar esse mecanismo da escrita, entende? Aí é que eu comecei a pensar na situação. Então, veja, na hora que ela continua canhota lá do outro lado, mostra que o paracérebro domina o problema todo. Você está entendendo? De um lado e do outro. Então, ele domina, na verdade, o hemisfério esquerdo, o direito e o cerebrinho, que é o cerebelo. Entendeu? Agora, a hora que eu comecei a pensar isso, eu comecei a ver, então, as diferenças que tem na segunda parte, ou seja, no distrito secundário, que é fora do sistema nervoso central, o sistema nervoso secundário, que é entende, o simpático, parasimpático. Então, seu coração bate, os seus pulmões funcionam, independente da sua vontade.
Eles, então, têm uma certa autonomia, por isso que chama sistema nervoso autônomo, entende? Agora, com isso, então, tudo eu vi, gente, o negócio é o paracérebro. Eu agora sou do partido do paracérebro. A coisa mais importante é o paracérebro. Eu era rapaz, quando eu comecei a raciocinar isso tudo, e aí, devido pensar muito em paracérebro, eu comecei a lembrar do curso intermissivo em que se falou em paracérebro. Então, a paracerebrologia é a base de tudo para nós nos entendermos e alcançarmos a lucidez do caminho da evolução. Senão a gente fica marcando passo. Você fica totalmente, vamos dizer, envolvida dentro de um processo de imagística, de imaginação, que não vai sair disso. Isso não resolve. Então, o processo é o paracérebro. Agora, com o paracérebro, você vai começar a entender como é que uma pessoa sai do corpo, deixa o corpo aqui, o psicossoma aqui e vai embora só de mental soma. Então, o paracérebro está dominando. Agora, por que é que na hora que chega no paracérebro, é um processo de matriz, é a base, é o núcleo, é o olho do furacão de tudo. Então, por exemplo, fora do corpo, eu fazia experiência, via um livro, eu queria saber determinado processo do livro direto. Eu tinha dificuldade, porque chegava, às vezes, eu entrava num flanco da análise do livro fora do corpo, que era de que foi feito o livro. Então, eu via que árvore que foi, onde que foi, começava... E eu não pegava a essência, que era... Por quê? O cara só colocou a ideia a partir de página que ele escreveu, que depois eles imprimiram para fazer as páginas do livro. Você está entendendo? Agora, eu comecei a ver que o negócio era tão profundo que eu entrava onde começou aquele livro. O paracérebro não está perguntando qual o conteúdo. Você está entendendo? Ele entrou no objeto que eu estava fazendo o sensoriamento, que é uma psicometria. Agora, isso eu comecei a entender as coisas da filosofia, da teosofia, que na teosofia se falava, não, se você vai com mental soma, você vai ter o processo por atacado, mas você não vai ver, às vezes, algum detalhe. Ele passa por cima, ele faz o jump, ele pula, entende? Agora, tudo é paracérebro. Então, vamos estudar mais o paracérebro. Ainda tem muita coisa. Uma das coisas mais obscuras que tem na cognição humana é o paracérebro. Professor, só ainda continuando, essa, então, autoparapercepciologia, ela engloba todos esses fenômenos? Engloba. E aquilo que eu estava falando aí há pouco, por exemplo, o processo da mental somática, tudo é paracérebro. Quer eu vou repetir tudo aqui que eu falei. Olha aqui, ó. Do mental soma, conquistas evolutivas, faculdades mentais, mega atributos conscienciais ou intelectuais, funções cognitivas, quer dizer, de você conhecer as coisas, alto senso de decisão, alto senso, porque você às vezes tem decisão, mas você não teve senso, faltou lógica, racionalidade, ponderação, reflexão. Você tem que ter senso para decidir. Uma determinação não pode ser assim no escuro. Agora, recursos paracerebrais, foi o que eu falei também antes. Quais são os recursos paracerebrais? Tem muita coisa que nós não sabemos. E outra coisa, aí entram as parapercepções lúcidas. Por quê? Se o paracérebro ele é estrangeiro, ou seja, ele é da extrafisicologia, ele não é dessa dimensão, nós temos então que mexer com as parapercepções, foi o que eu falei antes. Agora veja, autodiscernimento, autocrítica, autorraciocinologia, autotacritmia, isso tudo tem paracérebro no meio. Então, vamos entender a complexidade do que é. Então, eles falam que a maior complexidade que tem no cosmos humano, segundo a eletronáutica, é o cérebro. É a chamada caixa preta da personalidade, é o cérebro. Agora, eu viro para ele e falo assim, existe uma para-caixa preta, que é o paracérebro. Esse ainda é pior ainda. Agora, veja, lá no fundo, a caixa preta do cérebro que eles estão procurando é o paracérebro.
Então, a hora que nós estamos estudando isso, ou pelo menos já aventando essa possibilidade da existência disso, já fazendo a elucubração de uma neo-hipótese, é um neoconstructo, nós estamos na frente da ciência convencional, ó, lá. Eles não vão demorar muito a chegar lá. Agora, nós já chegamos com o parapsiquismo. Eles, enquanto não acolher o parapsiquismo, eles não vão chegar nisso. Professor, só mais uma aqui. Aqui na introdução, né, você coloca: quem domina o cérebro domina o soma e a vida somática totalmente. Você não quis colocar a questão da energia, porque se a vida, a base da vida é energia... Se você domina o soma, então, você está dominando a energia. O soma é uma manifestação da energia. Então, tudo quanto é objeto aqui, ó, estuda aqui, ó, isso é a energia modificada. Você modifica de todos esses objetos que tem aqui, inclusive a minha mão, meu corpo, tudo aqui. Enfim, aqui, ó, você só mexe com a energia modificada. A consciência mesmo está dentro de você, que é o paracérebro. O resto tudo é bobagem. Então, ó, nós estamos trabalhando aqui com uma porção de moldura, e não sai disso. Vocês são as molduras. O que me interessa é a essência, o conteúdo dessa moldura, que é o paracérebro. É o seu egão. O egão está lá dentro. Entende? Professor, aqui atrás do senhor, na letra B. Isso. Por gentileza, aqui o item número 10, eu não sei se o senhor já falou. Autoparacerebologia. A autoexpansão omnicomunicativa. É essa omnicomunicativa. É o que eu tento fazer aqui com vocês. Eu tento dar a aula da cosmoconsciencialidade o tempo todo. Isso é a minha maior dificuldade. De vez em quando eu viro para os amparadores assim: vocês não têm pena de mim, do meu esforço para mostrar isso? Me ajudem. Você não está com dó da minha condição? Que eu estou consciente da história, mas eu não consigo chegar nisso. Então, eu quero passar a cosmoconsciência sem vocês terem o fenômeno. Quer dizer, aí eles viram para mim assim: você está querendo um pouquinho demais. Reduz um pouco a sua pretensão. Por quê? Na verdade, às vezes um serenão pode chegar para determinada pessoa aqui e vai querer que ela tenha cosmoconsciência. Ela não vai chegar lá. Ela não tem gabarito ainda para chegar nisso. Então, por exemplo, a maior prova que eu tenho disso, isso tudo foi argumento que fizeram para mim, para me sossegar. Então, eles falaram o seguinte: não dá para um serenão chegar e colocar a cosmoconsciência em certa pessoa se ela não tem uma certa infraestrutura até um certo ponto. E a maior prova que você tem, você já viu. A hora que você tirava uma pessoa do corpo e levava a um determinado lugar, ela não ficava lá, não mantinha a lucidez, por mais energia que você desse. Aquilo às vezes dava um tilt nela, uma alteração pelo que ela viu, você tinha que trazer para o corpo, porque senão ela ficava desacisada, quer dizer, perturbada, dava um parasurto. Você não pode tirar uma consciência do corpo e ela tem um parasurto. Isso aí é um perigo. Eu, por exemplo, eu estive fora do meu corpo, fui mexer numa flor, gostei demais da flor, fiz efeito fiz de lá para cá, quebrei a flor. Eu fiquei com cara de tacho. Não era isso que eu queria. Eu não gosto desse negócio de chegar e pegar todas as flores lá, corta a flor e leva para a pessoa. Eu preciso deixá-la inteira, entende? Então, eu fiz isso fora do corpo. Eu cheguei a escrever sobre isso. Quer dizer, foi uma decepção para mim, uma frustração, a hora que eu vi que a flor, sabe, caiu assim, na hora. Eu tirei a energia dela sob certo aspecto, eu matei uma parte da planta, entende? Agora, de lá para cá, eu nunca esperava aquilo. É que eu estava com muita força, muita energia, entendeu? Banquei a Consciex. Agora, veja, não é toda a Consciex também consegue isso. Então, o meu nível ali estava extremo, crítico, entende? Bravo. Professor, pois é, mas essa omnicomunicação, eu sei que é muito difícil a gente pegar sequer uma pequena porcentagem. Não, mas é isso aqui que eu falo. Por exemplo, olha só os macetes que eu uso para me comunicar. Ok. Olha quanto
vamos dizer, esforço que eu tenho em matéria de vocabulário, de sinonímia, de neuroléxico para expor para vocês. Isso eu posso falar um monte de coisa, tem coisa que eu ainda não falei tudo, mas, por exemplo, só analisando o processo nosso lá do dicionário, eu tenho um monte de condições que eu uso e que ninguém percebe, é preciso a pessoa raciocinar muito para ver o que é que a gente faz. Estudo é comunicação. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu vou ler para você rapidinho. Eu estou aqui hoje, estou com os dados aqui que eu estou examinando. Por exemplo, eu sou um cara que gosta de cortar as repetições próximas, porque se a pessoa não entendeu um verbo, um substantivo, um advérbio, um adjetivo, alguma coisa, eu ponho um correspondente àquilo. Aí, se a pessoa não entendeu o primeiro, ela vai entender o segundo. Então, por exemplo, lá no dicionário, eu já troquei muitos, e alguns desses aqui eu troquei já depois. Aonde tem preguiça, se eu vou falar logo na outra frase, imediato, sobre preguiça, eu ponho exaustão, dependendo do lugar. Aonde está coisa, às vezes eu ponho fator. Aonde está vezes, eu ponho ocasiões. Aonde está dar, eu ponho oferecer. Aonde está evolução, eu ponho progressão. Aonde está exposições, eu ponho ponderações. Aonde tem piores, eu coloco péssimas. Aonde tem alfabético, eu ponho alfanumérico. Isso aí tem demais no dicionário. Aonde tem todo, eu ponho inteiro. Aonde tem pessoas, eu ponho personalidades. Aonde tem aplicação, eu ponho emprego. Aonde tem dar, de novo dar, eu coloco arranjar. Lá em cima eu tinha oferecer. Agora, onde tem afetar, eu ponho atingir. Aonde tem priorizar, eu ponho preferir. Aonde tem mocidade, eu ponho juventude. Aonde tem impacto, eu ponho choque. Aonde tem cálculo, eu ponho planejamento. Aonde tem empregando, eu ponho usando. Aonde tem maior, eu ponho superior. Aonde tem pior, eu ponho maior. Aqui dependendo da situação, que às vezes, tem pior, que eu já coloquei aqui atrás, que é péssimo. Depende do que eu estou falando. Aonde que tem afim, eu ponho com o objetivo. Aonde tem estudo, eu ponho pesquisa. Aonde tem tal, eu ponho semelhante. Aonde tem precisamos, eu ponho necessitamos. Quer que continue ou pare por aqui? Já entendeu? Tem mais. Falei a metade do que está aqui. Agora, estudo tem no dicionário. Agora, veja, isso é a minha ânsia de expor a comunicação clara do esclarecimento. Se, por exemplo, eu quisesse fazer literatura, não precisa nada disso. Agora, isso aqui é mais literário do que a própria literatura, por causa do aspecto técnico que isso exige. Se você não raciocinar bem, você não chega nisso. Agora, veja, isso é o chamado corte das repetições próximas. Isso é como se fosse uma didática interassistencial. Total. Muito séria. Agora, é o corte das repetições próximas, as contíguas. Para não repetir as palavras. É lógico, porque senão é outra coisa. Não é para colocar o texto bonitinho e melhorar a minha redação, não é isso. É para ampliar a ideia, a compreensão do leitor. Que ele está vendo que eu estou julgando, que eu não estou firme, fixo num determinado padrão. A gente tem que ter elasticidade para pensar na coisa, ampliar o jeito. Agora, estuda das minhas revisões do dicionário, é o que eu estou fazendo. Agora, eu li aqui a metade, tem outra sobre esse aspecto. E é muita coisa. E os contrapontos que vêm? Estudo é contraponto, mas existe também aqueles contrapontos que estão fora disso aqui. Entende? Agora, com isso, eu mostro que o meu vocabulário de sinônimo é de brincar, né? Eu estou trabalhando com ele. Ele não é tão pobre assim. Agora, então, esse seu mater pensene da interassistencialidade é que está por trás de tudo isso, com o objetivo de fazer com que a pessoa compreenda da melhor forma possível e seja impactada pelo texto. E aumente mais a situação. Agora, eu faço listagem dessas coisas todas. Se eu for te contar aqui, as listagens que eu tenho são incríveis. Ninguém pensa num processo desse. Aonde que eu chego? Eu vou além daquilo que uma pessoa pensa no normal. Sim.
Eu estou sempre procurando ultrapassar a condição. Com isso, você tem muito mais ideia e mostra também mais visão de conjunto, que é a cosvisão. A gente tem que ultrapassar a sinonímia. Isso vem lá desde a época do... Não, Zé, isso vem de atrás. coisas que eu já escrevia antes. Isso aí é coisa da época dos gregos. É a turma de Atenas. Uhum. Eu estou com a antena ligada em Atenas. Tá certo? O processo é sério. Eliane, aqui no B, na página 8, ali quando você coloca na fatologia, né, a permanência do clima de empatia pessoal. Eu queria saber de você, assim, na sua experiência pessoal, o que você tem feito assim, para manter esse clima de empatia pessoal? Sandra, sem ser piegas, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, e eu gosto dos mais variados níveis de faixa etária. Eu não tenho dificuldade de lidar com criança pequena, bebê, não tenho com a primeira infância, segunda infância, adolescência, até pessoa de terceira, quarta idade. Por gostar de ver as diferenças e o crescimento das várias faixas etárias, assim, eu considero que, por essa facilidade de lida, de trato que eu tenho com as pessoas, eu sinto que eu tenho uma facilidade de criar um vínculo de empatia pessoal. Pode não ser com todo mundo, né? Pode ser que, assim, vai lá saber se de repente um mega sediador chega na minha frente, se eu vou conseguir manter um clima de empatia junto com ele. Mas, assim, eu considero que quanto mais a gente aprende a gostar das pessoas, do jeito que elas são, não interessa o nível evolutivo, não interessa como ela é, não interessa o que ela apresenta e nem como ela se apresenta. Gostar de pessoas facilita com que a gente tenha boa interação com elas. E também permite com que esse clima de assistência, de acolhimento, fique mais fácil. E tampouco faz com que a gente fique afetado com o nível evolutivo daquela pessoa. Olha, eu vejo assim, lá na faculdade, eu trabalho com a garotada pré-adolescente, na verdade, não, desculpa, pós-adolescente, que é a turma que está saindo do ensino médio e entrando para a faculdade de educação física. Ali, nós temos assim, uma variedade de situações nas posturas daquela garotada, que é bastante interessante. Eu não tenho dificuldade de lidar com eles. Muito pelo contrário, eu consigo entrar no clima deles e junto trazer eles para o processo do que é melhor do que, pelo menos aquilo que a gente pode ensinar ali dentro, que é saúde e qualidade de vida, né? Então isso facilita. Quando gostar, assim, quando a gente realmente se esforça para interagir com a pessoa, gostar da pessoa, ver a pessoa. Eu lembro que, assim, é até interessante, porque hoje eu fico até satisfeita que a professora Adriana Lopes defendeu o tema polianismo terapêutico. Eu fiquei muito satisfeita com isso, professora Malo, porque, lembrando bem, né, eu tinha um certo polianismo diante de participação da conduta com as pessoas. Aí, só que assim, eu já vinha fazendo um esforço, não pensando no polianismo terapêutico, tá? Mas eu já vinha buscando uma interação de aproveitar a Ultrafor para realmente poder fazer a diferença. Uma coisa que é algo positivo, é você conseguir compreender e interagir com as pessoas sem ser boba, sem ser ingênua, porque na ingenuidade a gente não ajuda nada e nem ninguém, não faz assistência com a ingenuidade, e realmente aproveitar essa saúde de acolhimento, essa positividade de acolhimento, para poder fazer a diferença para essas consciências, independente do nível evolutivo. E eu considero também que o bom humor, por ter praticado esporte muito tempo, o clima do desportista é sempre para cima, ele sempre tira onda com as dificuldades dele mesmo, né? E assim, e aprende a observar que se numa falha, se não conseguiu a vitória naquele momento, não conseguiu o pódio naquele momento, se você se esforçar, você vai conseguir num outro momento. Então, assim, isso fez com que esses bons hábitos da prática desportiva fossem aproveitados no processo hoje, né? Hoje eu estou na docência, hoje eu trabalho, e uma coisa que, assim, eu não sei viver sem uma sala de aula. Eu gosto muito de sala de aula, independente de ser plateia ou não, mas na sala de aula eu tenho o feedback e o resultado real, pé no chão, daquilo que eu estou aprendendo. Então, muitas coisas que eu escuto aqui na tertúlia, né, que o professor Valdo traz em termos de saúde, organização pessoal, a mental somática, toda a questão de saúde holossomática, de trabalho com energias, numa sala de aula eu consigo ter o resultado da informação que eu estou conseguindo reter.
Então, isso me deixa muito satisfeita e muito animada, porque eu vejo que, assim, existe um crescimento e ele é real. E hoje, com o espírito crítico um pouco mais acurado, um pouco mais refinado, melhorado, eu consigo entender onde estão sendo as minhas melhoras, onde eu consigo empreender, né, aquilo que eu estou colhendo de dados, porque aqui a riqueza das informações que são transmitidas nesse meio aqui, no tertuliário, elas são... não dá para avaliar o benefício que isso causa nas nossas condições hoje. Então, assim, é imensurável a avaliação. Como eu consigo medir? Né? Como é que eu consigo, de certa forma, pode ser ainda de maneira muito primária, mas em sala de aula, tanto lá na Uniamérica, quanto em todas as aulas de ECP1, quanto as aulas de ECP2 que a gente trabalha, ou qualquer curso livre que a gente trabalha dentro do contexto da Conscienciologia, isso me dá realmente o resultado e o suprassumo do que eu estou aproveitando de todo esse trabalho que está sendo feito aqui. Isso me deixa com um clima gostoso dentro de mim. E isso facilita a interação. E, assim, é gostoso porque as pessoas começam a escutar mais a gente, elas confiam mais. Porque você passa, assim, a uma certa fidedignidade, né, de realidade, de você estar experimentando, você está vivendo, aquilo é real. Isso facilita muito a interação grupal. Legal, obrigada. Eli. Sim. Eli, eu vejo também essa qualidade que você comentou agora, que de fato você tem, que é a inclinação ao movimento de interagir. É preciso, para a pessoa estabelecer qualquer nível de relação, ela já precisa ter um gosto, um certo gosto, por se deslocar de si em relação a outra pessoa que está na frente. Então, a gente vê assim que o véu da indiferença, a condição que distancia as pessoas, ela nasce muitas vezes dessa falta de sinapse no deslocamento do seu centro para outra pessoa. Na verdade, isso é a base do altruísmo, né? Altruísmo não é aquela coisa que é uma qualidade fora de série, quase religiosa, que a pessoa fica esperando ter. É movimento em direção a. É algo mais simples e muito mais difícil para a maioria das pessoas. E assim, Malu, uma coisa que assim eu completaria nessa sua fala é assim, a tomada de atitude. O movimento é assim, toma atitude, faz. Nós queremos ser acolhedores, queremos chegar à desperticidade, faz, acontece, se movimenta, chega perto das pessoas, interaja com as pessoas, interprete o conteúdo que a pessoa tem para te oferecer. Ajuda a pessoa a interagir com você, porque às vezes a dificuldade não é só nossa, às vezes a dificuldade é da outra pessoa. E se a gente faz um movimento e toma a atitude para fazer as tarefas, para voluntariar, para assim, cumprir aquilo que ela realmente se propôs, isso facilita. Mas a tomada de atitude, ela não espera chegar, ela faz acontecer. Então, essa proatividade, eu vejo que ela tem uma relação parapsíquica muito séria e relação com o paracérebro. Eu vejo que é um tipo de parasinapse que a pessoa já criou, dela ter sempre uma sondagem externa. Ela não centraliza o parapsiquismo, e ele nem pode ser centralizado. Ele exige esse rastreamento constante para chegar nessa autotaquirritmia da pessoa. Então, tem a ver com o taquipsiquismo, tem a ver com a autotaquirritmia, tem a ver com o paracérebro. É muito mais sério do que simplesmente a convivência social. Então, ainda a pessoa se debatendo contra a timidez, vamos dizer, essa retranca, a condição de ter, assim, viver num nível de uma certa indiferença, de um certo autismo. Mas isso tem relação com o desenvolvimento parapsíquico, na minha percepção. Isso a relação é muito mais profunda do que a gente pensa. Tem tudo a ver com as dezenas de abordagens que o professor Valdo fez hoje sobre as parapercepções, que são a decantação do paracérebro. Então, a pessoa não chega num nível paraperceptivo mais agudo porque não desenvolveu ainda um interesse pela consciência. A conscienciofilia real não é ficar fazendo caridade, não é essa extensão do ego. É uma condição muito mais complexa e muito mais mental somática, que é da paracerebralidade. Concordo sim, Malu. Mas, assim, nós estamos desenvolvendo. Eu vejo, sim, cada um tem um seu nível. E dentro do nível particular de cada um, se for implementado o esforço e essa tomada de atitude,
com todas as áreas, né, com todas as esferas que a Conscienciologia vem propondo para a gente, poder fazer todo o trabalho de reeducação. A gente chega, assim, nesse contexto de acertar essas neossinapses, realmente conseguir aproveitar o cotidiano em benefício do processo, não só pessoal, mas também das pessoas que nos cercam. Eu vejo que tem a ver com uma questão desse sensoriamento, né? É uma coisa de constante sensoriamento. Por que essa pessoa sentou aqui? Por que essa pessoa está dizendo? Como que ela é? Como que ela pensa? Desenvolve um senso de observação agudo. E sabe o que também, Malu, que eu acho bem bacana, é essa questão da entrada do fluxo do cosmos. Assim, nós consideramos o seguinte, que essa entrada do fluxo do cosmos é quando a pessoa está nesse procedimento de tomada de atitude, de abertura intraconsciencial, de sensoriamento, de rastreamento das sinaléticas parapsíquicas pessoais. Existe uma fluidez onde todas as áreas, todas as vertentes de trabalho da pessoa vão se equilibrando e vão se acertando. E é bacana, porque aí entra essa sincronicidade que você está colocando. Porque assim, por que essa pessoa sentou aqui? Por que deu certinho esse dia, essa data, esse momento com essas pessoas e com esse tema? E assim, uma coisa que eu achei muito bacana. Olha o tema do dicionário. Assim, é um presente para mim, porque é o cérebro em detrimento do soma. É uma coisa que a gente está procurando fazer um esforço incrível para sair da psicomotricidade, do processo cerebelar, para realmente ser uma mulher mental somática, uma pesquisadora, né, trabalhar com a questão aí do parapsiquismo de maneira mais séria, mais arrojada. Então, existe sim uma sincronicidade. Isso aqui eu não posso abrir mão de deixar de estudar ou de pensar sobre isso. Né? Porque assim, ele vem em cima do lance. Eu estou falando de continuidade, eu considero que assim, e é legal, se eu for ver assim, e rastrear e periodizar a minha vida, desde que eu cheguei na Conscienciologia, a cada 5 anos tem mudanças, tem pequenas mudanças de tarefas e de situações. Ó, eu estou em Foz do Iguaçu há 8 anos. Há 3 anos eu comecei a me envolver mais com o processo da escrita. A gente já vem escrevendo, mas me interessando mais, querendo aprender mais, trabalhando mais. E para mim, realmente, assim, essa questão de conseguir já defender 2 verbetes aqui é uma conquista. E é o continuismo dos meus processos pessoais, que antes estava só no movimento, antes estava só na execução, na operacionalidade das tarefas, e hoje eu estou conseguindo pensar, raciocinar. E eu percebo também que é com amparabilidade mental somática. Existe uma fluidez junto com os amparadores. Eu acho que a gente devia mudar seu nome. Em vez de Eliana esquiante, vai ser Eliana volitativa. Em vez de estar usando esqui, você vai até volitando já. O que você acha? Tá de acordo? Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta. Eu, às vezes, mudo o nome das pessoas, você sabe. Estou mudando o seu hoje. E agora, mudando para melhor. Né? Você está de acordo com a mudança? Valdo, queria que você comentasse, dentro desse mesmo tema, a paraperceptibilidade, vamos dizer, o domínio da sinalética parapsíquica é a linguagem do paracérebro que a gente está dominando? Quando a gente está decantando essas... Pouco a pouco, mas o processo, Mauro, ainda é muito caricato. Entendi. É muito primário. A linguagem do paracérebro é a telepatia do conscienciês. Entendi. Então, a hora que entra o conscienciês, todo esse problema de moldura desaparece. A gente tem dificuldade para entender isso aí. Esse processo é aquilo que eu falo, que o serenão tem, que a gente não entende. Eu, por exemplo, nas minhas coisas que eu já tive de código de consciência, que são muito rudimentares, eu já tentei ver se, com o fenômeno, eu posso entender mais isso. Mas eu ainda não tenho gabarito, não. Eu ainda não entendo bem como é que é. Agora, eu vejo que isso aí tem relação com a telepatia, o consciência tem relação com o processo da derrogação das leis, isso tem relação com o problema de você ultrapassar a mateologia, tudo tem relação com isso aqui. E tudo tem o paracérebro no meio, lógico, porque sem paracérebro nada funciona. Você não é consciência. A gente pode dizer que a sinalética e depois as parapercepções em geral é como se fosse assim, um eco bem longínquo ainda da função lá do paracérebro. É a parte ainda grossa, rudimentar da situação. Não, é o que eu chamo de moldura. Entendi. Eu não quero ficar só na moldura hoje. Tudo eu quero é o conteúdo. O conteúdo é que é a mensagem. A moldura é apenas a aparência da mensagem. Você pode mandar uma mensagem por e-mail, uma mensagem desenhada, pictográfica, colorida, preto e branco,
Não me interessa nada disso. Me interessa o seguinte, o que a mensagem está falando? Me dê aí a ideia. Qual é o conteúdo? Eu estou sempre querendo o conteúdo. Quando vocês começam a procurar o conteúdo à frente da moldura e da forma, vocês estão caminhando para entender o paracérebro. O senhor aqui no dicionário, o senhor fala no item 6, no autodiscernimentologia, da autossincronização neuronal. Isso tem correspondência com essa correlação da expressão? Tem. Isso aqui a gente está mostrando porque precisa ter uma sincronização neuronal, que é o problema nosso das sinapses, etc. Porque a sinapse, no caso, do ponto de vista prático, objetivo, elas são mais importantes que o neurônio. O neurônio, sem elas, o neurônio não existe. Mas veja, o que interessa são elas. Uma pessoa, por exemplo, todo mundo aqui tem mais ou menos o mesmo número de neurônio, mas nós não temos o mesmo número de sinapses. Cada um tem o seu. Eu, como sou mais de idade e tenho trabalhado com a cabeça, nesse caso, eu não posso sonegar a informação de que eu tenho mais do que a maioria aqui. Mais do que a média. Isso eu garanto. Nisso aí eu sou obrigado a reconhecer, por causa da minha idade. Se eu, por exemplo, fosse uma pessoa que fosse apenas um lavrador, ou uma pessoa, um lixeiro, um operário, sabe, um homem da mão de obra, que ficasse só na base manual, talvez eu estivesse na média do povo aqui, com a minha idade. Mas agora, na minha idade, mexendo com a intelectualidade, eu tenho muito mais sinapse do que isso. Então, a coisa mais séria são essas interligações dos neurônios, que são as sinapses aí no caso. Mas tudo é secundário. Agora, isso é importante para você chegar no conteúdo. E deve ter o paralelo lá no paracérebro, que são a sincronicidade ou a sincronização das paraneossinapses, né? Também. Agora aí é preciso examinar isso com calma. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o cérebro é uma droguinha, né? No entanto, é considerado o maior, né? O maior objeto humano, físico, intrafísico, material, nessa dimensão respiratória, a maior coisa que existe é o cérebro humano. Eu também não estou falando que é o cérebro da gatinha lá, não. É o cérebro humano. Então, esse é o maior. Agora, veja, ainda é muito boboquinha, né? Porque ele é que pega a forma. Por exemplo, o seu cérebro, ele não pensa essas ideias que eu estou dando. É a sua consciência, através do paracérebro, que permite isso. O cérebro é apenas mais um instrumento. Do jeito que nós temos um instrumento. Por exemplo, aqui tem um suporte que segura esse microfone. Isso o cérebro é isso aqui. Entende? Igual o microfone é que manda. Professor, o senhor pode dar um exemplo do como chegar no paracérebro pelo conteúdo, um exemplo prático? Um exemplo prático é uma vivência papsíquica. Eu pergunto a você assim, o que é a cosmoconsciência? Você vai estudar e vai me dar uma definição. O que você acha que seja cosmoconsciência? Isso é o paracérebro. Ele vai levar você para isso. Cosmoconsciência. Você tem que ter uma noção, uma cognição, um conceito, um construto, uma definição de um problema muito vasto, que seria cósmico, no caso. Esse é o caminho. Isso vai fazer com que eu saia desse plano? Isso vai fazer com que você, tudo que você pensar agora, você vai para o máximo. Você vai para o maior. É o meu caso, eu faço isso faz 50 anos. Por isso que eu, toda vez que eu tenho que voltar a Penates, ou seja, voltar às raízes do problema, da pré-maternidade, da maternidade, do processo, para mim, pessoalmente, estou perdendo tempo. Eu só gosto, quando eu estou no meu jogo mesmo, é o do mental soma. É aquele que mexe já com o paracérebro. É o processo do autodiscernimento. É esse que é o meu. Eu já elegi isso desde os 14 anos. Agora, sou obrigado toda hora a voltar a Penates. Penates é a sua casa materna.
sua terra natal, entendeu? Voltar ao processo da família, a base que começou esse corpo. Então, isso tudo é um retorno obsoleto. Para mim, eu penso assim, mas você não tem jeito, você tem que estar voltando toda hora. Agora, na docência, a docência é feita por retorno continuado. O tempo todo você retorna. Por isso que eu dou o nome até de batopenseridade, que é aquilo que se repete. É necessário, é preciso. Agora, eu então, para mexer com isso, aí é que eu entro com a numerologia do enumerador. Entende? Tudo eu faço a enumeração, porque pelo menos eu já supero aquela parte, vamos dizer, franzina, fraca, de você pensar numa coisa isolada. Eu então coloco o agrupamento. Eu ponho a aglutinação da ideia. A enumeração aglutina a ideia. Você está entendendo o que é aglutinação? Agrupa tudo e expande ao mesmo tempo que agrupa. Então, por exemplo, tudo aqui que eu falo tem relação. Olha aqui, ó. Hoje eu li para vocês 20 itens. E eu dei as dicas para o João Paulo. Ele fez 20 itens da mega-análise. Não está uma mega-análise que ele tirou aqui alguma coisa, por exemplo, da continuidade interassistencial. Não. Ele colocou 20 flancos que você pode estudar o negócio dentro do verbete da Eliana. Isso é muito mais sério. Já caminhou alguma coisa. Está caminhando para o parasério. Mega-análise. Walter. Não é uma análise simplória, é uma mega-análise. A gente poderia dizer que isso é o ciclo detalhismo, exaustividade, caminhando para o fluxo do cosmos? Não, mas é o detalhismo exaustivo. Está faltando mais uma técnica. Está faltando mais uma. Tem. Qual que é a técnica? A circularidade. E daí, sabe, se eu não soubesse, eu ia pisar no pé dele. Mas então, você está entendendo? A circularidade, que é a repetição que eu estou falando aqui, é a volta a penates. Você tem que voltar às suas origens. Não tem jeito, o tempo todo. Agora, Eliana, aqui na letra B. Aqui, professor, existe alguma técnica para manter a direção da bússola consciencial? Sim. Autodiscernimento com o processo da prioridade. Agora aqui, a verbetógrafa. Em Fatologia, página 8, terceira linha. Favor explorar a oportunidade diária para acertar. Puxa, eu considero isso tão assim simples, na verdade, né? Porque todos os dias nós temos várias experiências, vários encontros, e a gente tem oportunidades constantes. E todo o tempo, desde o momento que você se desperta, desde o momento que você levanta, existem ocorrências que vão acontecendo ali. E todo dia você tem a oportunidade para acertar, para fazer recim, para rever seus processos, para poder fazer a diferença, para fazer de novo, para fazer melhor, para fazer de forma mais qualificada. É nesse sentido que eu coloquei isso aqui. Então, assim, é não perder tempo. Se todo dia a gente pode ser melhor, olha só a questão da relação duplista. Todo dia você pode ser melhor para o seu duplista. Todo dia você pode atender melhor, você pode fazer uma comida melhor, você pode fazer um almoço gostoso. Todo dia você pode dialogar, pode dar mais atenção, pode conversar melhor com ele, pode dar mais carinho, pode receber mais afeto. Todo dia é um dia de fazer a diferença, né? E é bacana porque, assim, no processo duplista é que a gente vê o real exercício, né? da questão ali das afinidades conscienciais. E assim, eu considero aqui também que precisa, né? A gente precisa de ter a atitude de querer realmente acertar. Estava conversando outro dia com o Max e com a Michele, e é bacana a gente observar isso nas relações duplistas, porque é na dupla. O professor Walter, ele tem uma inteligência nesse processo muito séria quando ele fala que é na dupla que a gente começa o exercício da grupalidade. É ali que é engraçado, né? A gente vê, né, por exemplo, algumas coisas que não foram feitas e que você gostaria que ele tivesse feito e que ele não fez, e aí você fica chateado, né? E às vezes, assim, se há realmente uma busca de entendimento, senta, conversa, busca o diálogo, entende por que tem que fazer o que eu quero no momento que eu quero, no momento que eu preciso. Não, e os timings dele, e as tarefas que ele está fazendo. Então, todo dia é um dia de exercitar o acerto.
E todo dia é uma forma da gente buscar se relacionar melhor, de estar melhor. E se nós observarmos isso com as pessoas que estão próximas, não necessariamente precisa ser só apenas com o duplista, pode ser com a mãe, com um amigo, com as pessoas que estão à nossa volta, com um gatinho lá de casa, com todas as tarefas que a gente realiza. Procurar sempre qualificar. Se não der para qualificar do seu 100%, que nessa rotina útil, você mantenha um ritmo de qualificação. Olha só a questão dos amparadores, como eles nos abordam, como eles têm confiança no nosso trabalho, no procedimento da TENEPS, por exemplo. Você consegue doar na sua TENEPS 10% dos seus processos de energia, mas são 10% contínuo, frequente, diário. Ele sabe que você vai estar ali e que você realmente vai ter aqueles 10% para poder oferecer em termos interassistenciais. Se conseguir 50%, olha só que bacana. E isso vai não crescendo. Tudo depende do esforço pessoal e da dedicação para realmente, todo dia, querer acertar um pouco mais. É nesse sentido. Eliana, professor, meu irmão está envolvido com drogas e álcool, tentando largar os vícios no momento. Sou tenepsista, mas como é um caso mais grave, pensei em pedir para colocar na TENEPS. Daí me veio uma dúvida técnica quanto aos pedidos da TENEPS. É necessário pedido físico, eletrônico da TENEPS ou basta pedir mentalmente o atendimento? Olha, aí depende do mérito da pessoa. Agora, o ideal é levar tudo para o tribunal. Então, escrever no papel, colocar a coisa toda, fazer o contrato da assistência. Isso é mais correto. E outra coisa, arranjar papel. Eu lá no dicionário estou escrevendo lá sobre esse processo que o povo não dá valor para a TENEPS. Então, escreve numa tirinha de papel desse tamanho, uma letra que você precisa olhar com a lupa para ver o que a pessoa escreveu. Entende? E eles não dão valor para nada disso. É igualzinho aquela pessoa que faz ou quer fazer, né, a TENEPS no banheiro. Quer dizer, ele então leva o amparador dele, que é uma das pessoas mais sérias que visita a casa dele, para o banheiro de cara. Então, não tem sala de visita, não tem um lugar de recepção, não tem nada. Agora, existe alguma rede de intercâmbio entre os amparadores de TENEPS, onde eles decidem qual a melhor TENEPS para atender aquele caso específico, sendo que isso seria o mais inteligente? Lógico, não. Se a pessoa tem mérito, aquilo vai para os atendimentos imediatos. É aquilo que tem afinidade. Tudo é uma rede de afinidade. E aí a pessoa é atendida. Seria possível explicar mais detalhadamente como funciona extrafisicamente o pedido da TENEPS? A pessoa pede. Dependendo do mérito que tem ali, ela é atendida, às vezes, imediatamente. Outra hora, elas fazem o que podem. Às vezes, o assunto, está até mal colocado. Outra hora, não deve nem ser atendido, porque a pessoa está pedindo uma coisa que é negativa. Eu já tive pedido de tudo quanto vocês pensarem em matéria de natureza, de intenção. Não é todo que deve ser atendido. Então, isso tudo também tem que olhar para ver como é que é, né? Então, é um problema para ser ponderado. Agora, o ideal é escrever bonitinho tudo isso e mandar para a pessoa do tenepsista, quem for. Isso deu certo. Eliana, agora, ó, quem é que está falando aqui, que eu cortei a palavra? Letra B. Na página 8, na parafatologia, na terceira linha, você fala aqui, o clima interconsciencial permanente de acolhimento. Você poderia relacionar esse ponto com a invexginossomática e também a condição de agente retrocognitivo inato? Laísa, você pode repetir? É Invexis que você falou? É invexginossomática, aplicação da Invex, tá, no corpo de ginossoma. Bom, nesse contexto, esse contínuo, né? Olha que bacana o procedimento da Invexis e a técnica da Invexis. Eu acho isso o máximo. Conseguiu, quanto antes, o quanto mais cedo possível, a consciência dá valor ao que realmente é prioritário. É não perder tempo com as situações intrafísicas e do cotidiano. Eu passei muito tempo no meu processo de adolescência para pós-adolescência em cima das paralelas assimétricas, da trave de equilíbrio, do processo da ginástica. Se eu tivesse tido informação antes, eu teria, sim, priorizado a questão mental somática.
E assim, eu teria sim buscado estudar mais. E olha, a profissão que eu escolhi ainda é educação física, né? O que é bacana na conscienciologia é que ela ajuda a gente a direcionar as atitudes e as metas da gente, sem a gente perder, né, a consistência daquilo que você conseguiu estudar e trabalhar. É como se alinhasse e redirigisse. Mas a INVEX, a proposta é o quanto antes você conseguir dar valor à questão mental somática, à questão cognitiva, todos os demais veículos de manifestação e todas as mais sequências da vida cotidiana podem ser realinhadas. E se o inversor ele ainda está atento a essa questão, se ele entende bem a técnica da INVEX e ele quer realmente assumir, né, e vivenciar a técnica da INVEX, é uma sacada incrível para ele poder crescer. Ele pode se tornar um desperto antes mesmo dos 40 anos de idade. Ele pode ter toda uma sequência de tarefas e de trabalhos que podem facilitar as experiências e as reflexões das experiências. O que acontece com o jovem em si, do que eu vejo, Laísa, é que assim, ele tem a experiência, mas ele ainda não tem um arcabouço de atributos mentais somáticos que ajuda ele a processar, a digerir todo aquilo que ele vivenciou. E ele precisa dos timings corretos, né, para ele poder realmente processar. E quando ele vai experimentando, ele vai realmente conseguindo fazer as devidas reflexões e colocando aquilo que é prioritário em prática, que é o processo cognitivo, que é a mental somática, que é realmente dar valor para uma compreensão maior dessa questão do paracérebro em si, que é o que o professor Valdo está trazendo hoje. E isso é muito sério. Então, assim, não perder, não desperdiçar a oportunidade que a INVEX oferece. Tá bem? Obrigada. Respondi a questão? Ok, obrigada. Olha, você saiu muito bem no seu segundo verbete. Então, já está mostrando que precisa fazer mais 100, tá certo? Nós esperamos isso. Esse ajuda aí, tá? Nosso comercial, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 58 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Alcir, a professora Marina, primeira jornada internacional de conscienciometrologia, Fernanda e Magda, história do parapsiquismo, Eliana, Conselho dos 500, Laísa, 8ª semana da Invexis. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Por favor, nós queremos nos dirigir ao pessoal cujas assinaturas vencem agora no mês de maio. Nós estamos já no dia 29, nós temos mais de 30 assinaturas que ainda não foram renovadas. Então, solicito novamente o apoio desses colegas que está no seu planejamento fazer a renovação nesse mês ainda, que o façam então aí no dia 30 e 31, para a gente possa fechar o mês aí com um índice maior de adesão, de renovação de assinatura. Também lembrando que quem é empresário, que quiser participar também, apoiar o programa, a transmissão das tertúlias, basta ligar no 45 35 25 26 52 e demonstrar o seu interesse, dar a informação que nós entraremos em contato para você ser um patrocinador das tertúlias como um empresário. Pode fazer a adesão por 6 meses ou por 1 ano. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los a participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, nos dias 6, 7 e 8 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. A professora Epicol Marina Tomás falará sobre os 2 campos autoconscienciométricos desta jornada. Olá a todos, estendendo esse convite para participar desses 2 campos autoconscienciométricos que serão formados e estruturados durante a jornada, com o objetivo de favorecer, colaborar com os amparadores na formação de um ambiente otimizado para a autorreflexão, para a autoconscienciometria e a consequência ou a consequente a reciclagem intraconsciencial. Então, conto com a presença de todos na jornada de conscienciometrologia. Boa tarde. Eu, Magda e a Fernanda, em nome do CAEC e da CIP, estamos aqui para convidá-los a fazer o curso História do Parapsiquismo, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, com os professores Mário Oliveira, Jarbas Paranhos e João Ricardo Schneider. Será um curso teórico-prático, onde serão apresentadas várias técnicas utilizadas pelos sensitivos no decorrer da história.
Lembrando que compreender melhor o seu autoparapsiquismo a partir da análise da história é estudar sua própria história. Informações e inscrições na recepção do CAEC, através do telefone 45 3525 2652 ou através do e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. O Conselho dos 500 convida você, voluntário, voluntária da Conscienciologia, morador aqui da Cognópolis Foz, empresário, que tem empresa aqui dentro da Cognópolis, as ICs como um todo, a estar enviando temas, assuntos de pauta para o próximo Conselho dos 500, que acontece no dia 24 de junho, domingo, no Discernimento. Então, olha, o prazo está quase findando. Até o dia 31 de maio, agora, você pode enviar qualquer assunto que considerar pertinente para o e-mail contato@c500.org.br. contato@c500.org.br. Vamos participar e vamos mostrar a nossa continuidade interassistencial também no Conselho dos 500. Muito obrigada. Olá, Sinvex. Gostaria de convidar a todos para a 8ª semana da Invex, que ocorrerá no Discernimento de 15 a 22 de julho deste ano. A 8ª semana da Invex é composta por 3 eventos: o curso Atacadismo Assistencial Teático, o 10º Sinvex e o campo assistencial holossomático. Hoje eu gostaria de destacar o convite para o curso Atacadismo Assistencial Teático, Desafios e Oportunidades, que será ministrado pelos professores Wagner Alegrete e Nancy Trivelato, no dia 15 de julho, domingo, das 9h30 da manhã às 17h30. Este curso vai ser ministrado pela primeira vez na Semana da Invex e está sendo desenhado exclusivamente para esse evento. Então, é uma grande oportunidade para quem tem interesse em estar aprofundando na prática como que é a interassistencialidade. É bem-vindo. As inscrições podem ser feitas na sede da Sinvex, que fica no campus de Invexologia, ao lado do condomínio residencial Vila Consciência, no telefone 45 3525 0913 ou no e-mail cursos@sinvex.org. E também podem ser feitas aqui no CAEC, no telefone 45 3525 2652 ou através do e-mail caec@caec.org. Obrigada. O verbete da manhã é autoauditoria quinquagenária, especialidade autoproexogramologia. Autora, professora Eliana Manfroy. Obrigada e boa tarde a todos.